Antes de entrarmos em oração, respire fundo por um instante. Silencie o coração, desacelere a mente e permita que a presença de Deus toque você exatamente onde está. Muitas vezes buscamos respostas fora, mas é na quietude diante do Senhor que nossos olhos começam a enxergar o que antes estava oculto. A verdade é que, sem o toque de Deus, vemos apenas fragmentos da realidade, em sombras, dúvidas, confusão. Mas quando Ele abre nossos olhos, tudo muda. O caminho escuro se ilumina. Aquilo que parecia sem sentido se alinha. O que era desespero vira esperança. É por isso que hoje meditamos na história poderosa do apóstolo Paulo. Atos 9:18 diz: E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, levantou-se e foi batizado. Antes desse momento, Paulo acreditava que enxergava claramente. Tinha conhecimento, posição, influência. Era respeitado entre os líderes da época. Ele pensava estar defendendo a verdade, mas sua visão estava completamente distorcida. Ele lutava com fervor, porém na direção errada. Achava que servia a Deus, mas na verdade perseguia aqueles que pertenciam a Cristo. Assim como muitos hoje, e sinceros, dedicados, mas espiritualmente cegos. Mas então Jesus entrou em seu caminho. Não para destruí-lo, mas para despertá-lo. Uma luz do céu brilhou e derrubou aquele homem forte, determinado, inteligente, e mostrando que ninguém é grande demais para ser transformado pelo poder de Deus. Aquele choque divino o levou a reconhecer a própria cegueira. O homem que achava ver tudo, de repente, não via mais nada. E foi exatamente aí que o milagre começou. Se essa mensagem está falando com você até aqui, comente: Senhor, abre meus olhos. Durante 3 dias, Paulo permaneceu na escuridão completa. Não podia ver com os olhos, mas Deus estava preparando sua visão interior. Muitas vezes, o Senhor nos permite passar por períodos onde tudo parece sem resposta, sem direção, sem clareza, e não para nos destruir, mas para ajustar nosso olhar espiritual. A escuridão não era o fim da história de Paulo, era o processo. Era Deus desmontando a visão antiga para reconstruir uma nova. Então o Senhor enviou Ananias, um homem comum, mas obediente. E através de uma simples oração, algo extraordinário aconteceu: caíram como escamas dos olhos de Paulo. Não apenas a visão física voltou, em sua alma despertou. Ele não apenas enxergou o mundo ao redor, ele começou a ver a verdade como Deus vê. Esse é o maior milagre, quando o Senhor restaura nossa percepção. O mundo continua o mesmo, mas nós mudamos. O cenário não se altera, mas os olhos se tornam novos. Antes, Paulo via o Evangelho como ameaça, depois, como a maior verdade já revelada. Antes, via a cruz como fraqueza, depois, como o poder de Deus. A visão muda tudo. O coração muda, os valores mudam, o propósito muda. Por isso o salmista declara em Salmo 146:8: O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Assim como fez com Paulo, Deus continua abrindo olhos hoje. Ele continua retirando escamas. Ele continua revelando direção, corrigindo caminhos, transformando vidas. E Ele quer fazer isso com você também, em iluminar o que você não consegue entender, revelar o que estava escondido, mostrar o que você não conseguia perceber sozinho. Se você deseja que Deus abra ainda mais sua visão espiritual, escreva: Eu quero ver como tu vês, Senhor. Há um mistério profundo na maneira como Deus nos permite enxergar. 2 pessoas podem ouvir a mesma mensagem, ver o mesmo milagre, estar no mesmo ambiente, e ainda assim reagirem de formas completamente diferentes. Uma se arrepende, a outra zomba. Uma sente o coração arder, a outra se fecha. A diferença não está no que foi dito, mas na visão espiritual de cada uma. Por isso muitos tratam a palavra como opcional, enquanto outros a tratam como tesouro. Muitos veem os mandamentos de Cristo como fardos, enquanto outros os enxergam como libertação. É tudo uma questão de visão. Isso explica por que o Evangelho parece loucura para uns e vida para outros. 1 Coríntios 1:18 diz:
Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Quando há escamas nos olhos, a cruz parece fraqueza. Quando Deus remove as escamas, a cruz se torna salvação. E é por isso que o salmista ora em Salmo 119:18: Abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Quando Deus abre nossos olhos, aquilo que antes parecia normal revela sua verdadeira natureza, e o pecado se mostra destrutivo, as tentações se mostram vazias, os caminhos distantes de Deus se revelam como morte disfarçada. E o que antes parecia pouco atraente, e oração, santidade, renúncia, obediência, passa a ser belo, desejável, profundo. Isso aconteceu com Paulo. E acontece com qualquer pessoa que realmente encontra Cristo. Mas a verdade é que muitos ainda não veem. A luz está diante deles, mas a cegueira espiritual impede que percebam. O mundo zomba da fé não porque escolheu a escuridão deliberadamente, mas porque não consegue enxergar a luz. Se essa parte falou com você, escreva: abre meus olhos, Senhor. É por isso que uma verdadeira visão espiritual nunca vem da nossa inteligência, da nossa lógica ou da nossa capacidade humana. Ela é um presente da graça. Paulo mesmo, já transformado, escreveria mais tarde em Efésios capítulo 4 versículo 4 e 6. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Quando os olhos se abrem, essa verdade se torna evidente, e não existem muitos caminhos, muitas verdades, muitas portas espirituais. Existe um Evangelho, um Salvador, um Deus. A fé deixa de ser um rótulo e se torna vida. Deixa de ser uma tradição e se torna relacionamento. Deixa de ser um símbolo no pescoço e passa a ser a essência do coração. A história de Paulo não é apenas um registro antigo. É um lembrete vivo de que ninguém está longe demais para ser alcançado. Não importa quão confuso você se sinta, quão cego você tenha estado, quão errado tenha sido seu caminho, e basta um toque de Jesus para que tudo mude. Ele pode entrar na sua estrada, interromper a sua direção e revelar um propósito completamente novo. Talvez hoje você se sinta caminhando sem clareza. Talvez esteja tentando entender sua vida, mas tudo parece fora do lugar. Talvez haja peso, medo, dúvidas, perguntas sem resposta. E Deus está dizendo: peça que eu abra os seus olhos. Quando Ele abre, você enxerga que não está só. Vê que sua graça cobre seu passado. Vê que seus planos são maiores que seus medos. Vê que até as tempestades estão trabalhando a seu favor. Se deseja enxergar o propósito de Deus mesmo na confusão, comente: o Senhor, ilumina meu caminho. Por isso, não aceite viver com uma visão limitada, confusa ou distorcida. Não se acostume com a escuridão. Não se conforme com uma vida espiritual sem clareza. O mesmo Deus que abriu os olhos de Paulo quer abrir os seus. Ele quer remover toda névoa, toda mentira, toda confusão, todo peso que impede você de enxergar o que Ele preparou. Muitas vezes, vemos apenas problemas, mas Deus vê possibilidades. Vemos apenas o agora, mas Deus vê a eternidade. Quando o salmista orou: Senhor, abre meus olhos, ele não pediu apenas entendimento, pediu transformação. Porque quando Deus abre nossos olhos, percebemos que não fomos abandonados. Entendemos que não caminhamos sozinhos. Vemos que sua graça é maior que nossos erros, que sua misericórdia supera nossos pecados, e que seu amor nos sustenta mesmo quando não conseguimos ver o próximo passo. É nesse momento que a visão espiritual muda tudo. O medo perde força. A culpa perde voz. A insegurança perde espaço. E a fé se levanta. Você começa a enxergar a vida não pelo que sente, mas pelo que Deus prometeu. A tristeza deixa de ser um fim e passa a ser um processo. As lutas deixam de ser derrota e passam a ser parte da construção do seu testemunho. Até as tempestades, e aquelas que te machucaram, te frustraram, te cansaram, se tornam chuvas que regam sua fé. Então peça hoje: Senhor, remove as escamas. Assim como fez com Paulo,
Ele vai te mostrar o que você não via. Vai te ensinar o que você não entendia. Vai revelar o que estava escondido. E, acima de tudo, vai te fazer ver Jesus com mais clareza, mais profundidade e mais verdade. Se você crê que Deus está abrindo seus olhos, escreva: eu creio no agir de Deus. Senhor, abre os nossos olhos também para entendermos que a verdadeira batalha não está no que vemos, mas no que não vemos. Muitas vezes nos sentimos atacados por pessoas, circunstâncias, opiniões, críticas, injustiças, e mais a palavra revela que nossa luta não é contra carne e sangue. Existe um mundo espiritual agindo por trás das situações, e somente quem tem a visão aberta pelo Espírito Santo consegue discernir isso. Quando Deus abre nossos olhos, percebemos que nem toda porta fechada é derrota, às vezes é livramento. Nem toda demora é abandono, às vezes é preparação. Nem todo silêncio é ausência, às vezes é Deus reorganizando caminhos. O inimigo luta para manter nossos olhos fechados, porque quem enxerga a verdade se torna perigoso para o inferno. Quem vê como Deus vê não cai facilmente em enganos, não é levado por qualquer vento de doutrina, não se abala por qualquer acusação. Por isso precisamos pedir discernimento espiritualmente. Discernimento para identificar vozes falsas, palavras sedutoras, conselhos perigosos. A Bíblia alerta que até Satanás se disfarça como anjo de luz. Ou seja, nem tudo que parece bom vem de Deus. Nem toda aparência de santidade é verdadeira. Nem toda promessa dourada é sinal do céu. A visão espiritual é o filtro que nos protege. É ela que nos ajuda a distinguir entre o que é divino e o que é destrutivo. E quando Deus abre nossos olhos, entendemos que a verdade não é relativa, não é moldada pela cultura, pela emoção ou pela opinião. A verdade é Cristo. E tudo que não combina com Ele, não serve para nós. Por isso hoje pedimos: Senhor, dá-nos olhos que enxergam além da superfície. Se deseja discernimento espiritual, escreva: Senhor, me dá visão clara. Deus também deseja abrir nossos olhos para enxergarmos o pecado como ele realmente é. Não como algo pequeno, inofensivo ou aceitável, mas como um veneno que destrói, afasta, enfraquece e corrói a nossa alma. O mundo tenta maquiar o pecado, tenta normalizar aquilo que fere a santidade de Deus, tenta transformar em liberdade aquilo que, na verdade, aprisiona. Mas quando o Espírito Santo abre nossa visão, percebemos que o pecado nunca entrega o que promete, e ele apenas rouba o que Deus nos daria. E junto com essa visão, Deus também nos faz enxergar a beleza da santidade. Algo que antes parecia difícil, rígido ou distante, agora passa a ser visto como vida, paz e liberdade. A santidade não é um peso, é proteção. Não é muro, é escudo. Não é restrição, é cura. O salmista declarou: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. A palavra ilumina. A palavra revela armadilhas. A palavra mostra onde pisar. E quando nossos olhos espirituais estão abertos, percebemos que a vontade de Deus não nos limita, e ela nos livra do que nos mataria. É por isso que precisamos orar diariamente: Senhor, limpa minha visão. Tira de mim toda lente distorcida, todo engano, toda ilusão que tenta me afastar de Ti. Peça a Deus para mostrar a verdade sobre você mesmo, sobre suas decisões, sobre seus caminhos. Muitas vezes não enxergamos nossas próprias fraquezas, mas Deus vê tudo com clareza perfeita. E Ele corrige porque ama. Ele confronta porque cuida. E Ele transforma porque deseja que você viva plenamente o propósito que Ele escreveu para a sua vida. Se deseja que Deus te ajude a enxergar o pecado e a santidade com clareza, escreva: Senhor, purifica minha visão. Senhor, abre também os nossos olhos para entendermos quem realmente somos em Ti. Muitas vezes, olhamos para nós mesmos através de lentes quebradas, vergonha do passado, erros cometidos, palavras que nos feriram, comparações que nos diminuíram. Vemos apenas fraquezas, quedas, fracassos. Mas quando Deus nos dá visão espiritual, Ele nos mostra a nossa identidade verdadeira, em aquela que não vem das circunstâncias, mas da cruz.
Através dos olhos humanos, você pode se enxergar como alguém insuficiente. Mas através dos olhos de Deus, você é redimido, perdoado, amado, escolhido, guardado. Ele não te vê pelo que você fez, mas pelo que Cristo fez por você. Não te define pelas quedas, mas pela graça que te levanta. Não te chama pelos seus erros, mas pelo seu propósito. Quando Deus abre sua visão sobre si mesmo, você passa a rejeitar as mentiras que tentavam te aprisionar. Você não é bom o bastante. Você nunca vai mudar. Você não merece ser amado por Deus. Sua vida não tem valor. Essas frases não vêm do céu, e vêm do inimigo, que tenta distorcer sua identidade para enfraquecer sua fé. Mas quando Deus remove as escamas, você percebe que sua identidade está firmada em Cristo, e não em sentimentos passageiros ou acusações humanas. Você começa a enxergar que existe um chamado sobre a sua vida. Que existe um propósito sendo construído. Que Deus está fazendo algo em você, mesmo quando você não entende o processo. E a visão que Ele te dá começa a transformar a maneira como você anda, ora, reage e vive. Se você deseja enxergar sua identidade em Cristo, escreva: Eu sou quem Deus diz que eu sou. Senhor, abre meus olhos para enxergar também as pessoas ao meu redor com compaixão. Muitas vezes vemos apenas comportamentos, atitudes e palavras, mas não vemos a dor escondida, o peso que elas carregam, as lutas silenciosas que travam. Quando nossa visão é carnal, julgamos. Quando nossa visão é espiritual, compreendemos. E quando compreendemos, amamos como Cristo amou. Jesus nunca olhou para ninguém apenas pelo exterior. Ele via o coração, via a necessidade, via o valor. Ele via além da superfície. E é isso que pedimos hoje, e Senhor, dá-nos olhos semelhantes aos teus. Que possamos perceber oportunidades de ajudar, consolar, estender a mão, orar por alguém, oferecer esperança. Que não passemos despercebidos por aqueles que sofrem ao nosso lado. A visão espiritual também nos faz enxergar nossos relacionamentos com mais sabedoria. Ela nos mostra quem nos aproxima de Deus e quem nos afasta. Nos mostra quem fala a vida e quem espalha a destruição. Nos mostra quem é enviado por Deus e quem é enviado como distração. Ver isso com clareza é proteção. Quando Deus abre nossos olhos, percebemos que amar não é aceitar tudo, e perdoar não é permitir que alguém nos destrua. Discernimento é parte do amor. E compaixão não significa cegueira, significa ver a verdade através do coração de Cristo. Peça hoje, e Senhor, abre meus olhos para amar com sabedoria e ajudar com sensibilidade. Deus vai te mostrar pessoas que você nunca percebeu. Vai te mostrar necessidades que você ignorava. E vai te usar para curar feridas que você nem sabia que existiam. Se você deseja ver as pessoas como Cristo vê, escreva: Senhor, dá-me olhos de compaixão. Senhor, enquanto encerramos esta oração, entregamos totalmente o nosso coração em tuas mãos. Tu és o princípio e o fim, aquele que nos guarda enquanto dormimos, que nos sustenta quando acordamos e que permanece conosco em cada detalhe da nossa caminhada. Que a tua luz continue brilhando sobre nós, dissipando toda sombra de medo, dúvida ou insegurança. Que o teu Espírito continue moldando nosso caráter, alinhando nossos pensamentos à tua palavra e fortalecendo nossa fé dia após dia. Que cada semente plantada nesta oração gere frutos de cura, de restauração, de coragem e de confiança inabalável no Senhor. Declaramos que nenhuma palavra lançada aqui voltará vazia, e cada promessa será cumprida, cada lágrima será colhida, cada pedido sincero será ouvido. Obrigado, Pai, porque mesmo quando não entendemos, Tu permaneces fiel. Mesmo quando falhamos, Tu continuas nos amando. Mesmo quando tudo parece difícil, Tua graça nos levanta. Hoje escolhemos descansar no Teu amor, caminhar na Tua paz e permanecer de pé na Tua verdade. Que tudo o que vivemos daqui para frente seja para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração falou com você, escreva glória a Deus nos comentários.